aqui, nos primeiros capítulos, a gente é apresentado ao Basil e o Henry. O Basil, ele é um grande pintor que, tipo, ele estava famoso nessa época aqui do livro em questão. E tá os dois ali conversando, e daí o Henry pergunta qual é a inspiração do Basil para que ele se inspire e faça quadros tão belos. Isso ele faz essa pergunta porque ele, se não me engano, ele viu um retrato do Dorian e começa a indagar o Basil perguntando quem é esse ser tão belo. E nisso o Henry diz que ele é a inspiração, acabou de passar a moto. Ele diz que o Dorian é a inspiração dele, que ele acabou conhecendo em um evento de pintura. E ele ficou super encantado pela beleza dele e, enfim, de lá pra cá ele é a inspiração dele. E nisso, quando eles estão ali conversando sobre o mesmo aparece. Aí os dois começam a conversar, os três começam a conversar, e nisso, quando o Dorian entra, o Basil já puxa ele pra fazer um retrato dele. E depois que ele termina não, né? Tipo, dado o momento, eles faziam uma pausa, e vai o Henry e o Basil pro jardim conversar. E nisso eles tinham uma conversa muito estranha, sabe? Eu achei um pouco estranho, porque o Henry ele começa a ressaltar a grande beleza que o Dorian tem, e depois começou a dizer que como é que ele se imaginaria se ele tivesse velho, né? O quão inútil ele ia ser. Porque, tipo, velho, ele ia precisar da ajuda dos outros, ele ia precisar disso, ia precisar daquilo. E nisso, tem uma passagem aqui do livro que eu acabei marcando, ele fala assim, olha. Não, você não acha isso agora. Algum dia, quando você estiver velho, encarquilhado e feio, quando o pensamento estiver vincado à sua testa, com suas rugas, e a paixão estiver crescendo os lábios com suas labaredas hediondas, você entenderá, você sentirá isso terrivelmente. Hoje, onde quer que vá, você fascina a todos. Será sempre assim? Você tem um rosto maravilhosamente belo, Sr. Grey. Não franza o senho, você tem mesmo, e a beleza é uma forma de gênio. Uma forma ainda mais elevada que o gênio, na verdade, pois não precisa de explicação. É uma das grandes verdades da vida, como a luz do sol, ou a primavera, ou o reflexo em águas escuras daquela concha prateada que chamamos de lua. Ela pode ser questionada. Ela possui um direito divino à soberania. Ela transforma em princípios aqueles que a possuem. Você ri. Depois de perdê-la, você não sorrirá mais assim. As pessoas dizem, às vezes, que a beleza é apenas superficial. Pode ser, mas pelo menos não é tão superficial quanto o pensamento. Enfim, depois desse trecho, tipo, na verdade, o diálogo dele é um pouco maior, mas eu sou alimentado para vocês se situarem. E logo depois disso, o Dorian começa a se questionar da sua beleza, porque anteriormente ele não tinha parado para pensar o quanto ele era belo, o quanto ele era bonito. E ele só tem essa certeza quando ele volta para dentro e vê que o quadro que o Basil estava pintando dele tinha terminado, e ele viu a própria pintura ali, e ele percebeu o quanto ele era bonito, o quanto ele era tão belo, e ele ressalta as seguintes palavras: como é triste que eu tenha de envelhecer, ficar horrível e pavoroso, mas este retrato continuará sempre jovem. Ele jamais envelhecerá, além deste dia em particular de junho. Se fosse justamente o contrário, se fosse eternamente jovem, só o retrato envelhece. Por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada no mundo que eu não daria. Eu entregaria minha alma por isso. E depois que ele ressalta essas breves palavras, ele mal sabia que ele estava fazendo um pacto. Sim, ele fez um pacto onde as coisas que ele fizesse de mal, o quadro ficaria velho, e, quer dizer, as coisas que ele fazia, tipo, de ruim, seria refletido no quadro, e o quadro meio que mudava de forma a partir do momento que ele fazia alguma coisa de mal. E é o que acontece futuramente, porque, como é que eu posso dizer? Ele começa a fazer coisas que ele nem imaginava fazer, e, tipo, ele faz sem dó, sem nem piedade. Tipo, ele faz, e depois ele começa a perceber o que ele fez, e depois de um certo tempo, ele começou a lembrar das palavras que ele deferiu no início do vídeo que eu falei pra vocês. E ele começou a achar que aquelas palavras que ele falou foi levado a sério. Mas só que no mesmo momento que ele pensou isso, ele começou a dizer que não, que isso era coisa da cabeça dele,
que ele não acreditava nisso, mas mesmo assim ele ficou com medo. E, enfim, né? Eu parei mais ou menos nessa parte. Ah, e tipo, quando ele começa a pensar nessas coisas que ele... dessas palavras que ele deferiu, ele começou a pensar o seguinte: teria sido tudo verdade? O retrato realmente se transformara? Ou teria sido simplesmente sua imaginação que lhe fizera ver um olhar de maldade onde havia um olhar de alegria? Uma tela pintada podia se alterar sozinha? Era absurdo. Aquilo parecia uma história para contar a Basil algum dia. Basil daria risada, tipo. Ou seja, aquilo que ele pensou, que ele cogitou ser, ele estava desacreditando, né? Ele estava achando que era coisa da cabeça dele e achou que se ele contasse essa história para Basil, que é o pintor que fez a pintura dele no caso, ele acharia graça. Então, depois eu volto para atualizar vocês, porque eu acabei perdendo os outros takes e é isso. O que eu tava falando pra você, que ele vai e comenta assim: você fala como se não tivesse coração, compaixão, isso é tudo influência do Henry, isso eu sei. Porque aqui ele está em conversa, deixa eu ver a câmera pra falar com vocês. Exatamente, que agora ele fala as coisas sem, sabe, sem remorso, ele fala as coisas como se não tivesse nem aí pra reação da pessoa. Então, assim, confesso que o livro tá começando a ficar bom agora, né? Quer dizer, só os primeiros capítulos que me prendeu, mas só que depois eu passei acho que uns 5 dias pra ler só 3 páginas pra ler pra terminar um capítulo, e agora tô aqui, né? Na luta. Eu tô pretendendo terminar esse final de semana, então vamos aí. Ok. Não sei qual foi a última vez que eu vim aqui falar com vocês, mas se a minha memória não falha, a última vez que eu vim falar com vocês foi para dizer que eu queria terminar até o último final de semana de agosto, que foi o que não aconteceu. Acho que já estamos na segunda semana de setembro e eu não terminei de ler esse livro ainda. Enfim, eu cheguei numa parte assim, boa, né, que tá me prendendo, por assim dizer. Chega numa parte em que o Basil, ele vai de encontro ao Henry, o Henry não, vai de encontro ao o Dorian para perguntar sobre os boatos que tá acontecendo na cidade ali sobre ele. E nisso eles começam a dialogar e o Dorian vai e fala o que vocês leram no take anterior, né? Que se Deus podia realmente, se só Deus realmente poderia ver a nossa alma. E nisso ele leva Basil lá para um quarto na casa dele e mostra o quadro, né, que ele pintou e mostra, né, como é que ele tá, né, as formas, enfim. E depois disso acontece a barbaridade que o Dorian ele acaba matando Basil sem, sabe, sem nenhum remorso, sem nenhuma pena, sem nenhuma dó e ele mata. Enfim. Aí, enfim, uma coisa que eu não comentei é que, tipo, é essa questão de eu estar lendo só um capítulo por dia. Por exemplo, eu li um capítulo hoje de manhã e depois eu li mais. Aí eu vou pegar agora pra ver se eu consigo chegar pelo menos na página 200 pra terminar amanhã de manhã. Pelo menos, mas se eu tentar, se eu vou conseguir, eu não sei. Então, fique de olho nos próximos takes que vocês saberão. Falta só um pouquinho pra terminar, mas a coragem não deixa. Vim terminar o vlog de leitura agora. Eu terminei de ler esse livro pela manhã e eu só tive o momento para poder falar com vocês sobre ele agora. Então vamos lá. Depois de eu ter falado tudo que eu falei no início do vlog, eu venho aqui dar meu parecer sobre o livro. As minhas humildes opiniões. É o seguinte, eu gostei super desse livro, assim, não super, mas gostei. O sentimento que eu tive foi o mesmo sentimento quando eu li o livro Fahrenheit 451, que já tem, acho que não tem aqui no canal, mas enfim, vão no meu vídeo de agosto, eu comentei um pouco sobre ele, mas enfim, esse livro aqui foi um livro pra mim que, sabe, determinada parte do livro eu tava com o sentimento lá em cima e quando chegou, sei lá, na metade do livro eu tava com o sentimento lá embaixo. Então, pra mim esse livro foi 3 estrelas no máximo, porque eu só consegui me prender, tipo, realmente no livro quando chegou na metade dele e no final, né? Enfim. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram, comentem aqui pra mim ter um feedback de vocês. E
posteriormente, quem sabe eu fazer mais vlogs. Eu comecei a ler o livro O Conto da Aia e eu tô pensando em fazer um vlog também, porque eu comecei a ler as primeiras páginas e eu já chorei. Simples assim. Se eu tivesse deixado pra gravar o vídeo de livros que me fizeram chorar, que já tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado pra vocês, eu deveria ter lido esse livro pra encaixar ele na lista. Mas quem sabe posteriormente eu não faço uma parte 2. E é isso. Então, no mais, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like, ative as notificações para sempre receber os vídeos quando eu postar. E eu acho que é isso. Me siga nas redes sociais. Meu gato pulou ali em cima. Me siga nas redes sociais, que por lá eu sempre vou estar dando, atualizando vocês das minhas leituras e vou dar. E geralmente eu dou alguns spoilers sobre o livro que eu tô lendo. No mais, é isso. Até o próximo vlog.